te agradecer, Senhor, por tamanha oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, reunido em Teu nome. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por tudo. Irmãos, dando continuidade a Coríntios, gostaria de ler com os irmãos Coríntios 3. Coríntios 3. Queria ler Coríntios 3, 1 e 2. Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 1 e 2. Aí depois a gente vai dar continuidade a partir do 10. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Diz assim, irmãos: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse período, nós estamos lendo Coríntios, os irmãos sempre têm dito essa questão do que a igreja estava passando, a igreja lá em Corinto. E aqui, irmãos, o apóstolo está falando mais a questão da espiritualidade. Ele vem focar desde o 1 Coríntios 1, a questão das divisões. Irmãos, na vida da igreja, a gente não tem que ser como criança. Amém, irmãos? Nós temos que crescer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora 3:10, a partir do 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lanceis o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, na vida da igreja, a gente não pode lançar outro fundamento a não ser o próprio Senhor. Amém, irmãos? Percebemos que nós tivemos problema porque muitos queriam lançar outro fundamento sem ser o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmão, na igreja, quem tem que aparecer é o Senhor. Não somos nós. E quando o homem quer aparecer, dá problema, irmãos. Ó Senhor Jesus, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O 12 diz: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um. Próprio fogo provará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá um galardão. Então a gente percebe, irmão, que aqui na igreja em Coríntios, isso estava acontecendo. Os irmãos leram a semana passada que uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam não, eu sou de Cristo. Irmãos, na igreja não pode haver grupinhos ou preferência por determinados irmãos, porque o Senhor que deu a vida por cada um de nós. Amém, irmãos? Se Paulo plantou, se Apolo regou, mas a própria palavra diz, e Paulo diz que o crescimento veio de Deus, não dele. Paulo não queria glória para ele. Assim, irmão, nós não queremos de forma alguma glória para nós. Na igreja, o homem não pode sobressair mais do que o próprio Criador, porque o nosso Senhor é o nosso único construtor. Amém, irmãos? Quando o Senhor diz a Pedro que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, porque a igreja é do Senhor.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o 16 diz assim, irmãos: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, irmão, como é forte isso daqui. Vamos lá, irmãos. Esse local onde a gente reúne, os irmãos teve todo o cuidado de preparar esse local para nós. Recentemente, os irmãos permitiram que aqui nessa parede fosse colocado cerâmica, para que fungos não mais assim aparecessem e os irmãos não adoecessem. Se pintou o local, as cadeiras, então os irmãos têm todo um cuidado para que os irmãos aqui nesse local físico tenham todo o conforto. E os irmãos também têm cuidado para que nesse local a gente tenha, além do conforto, a gente possa reunir melhor. Irmãos, o nosso corpo é santuário de Deus. Amém, irmãos? E Paulo diz aos irmãos lá em Corinto: olha, não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, porque Paulo sabia que ali na igreja em Coríntio, os irmãos estavam usando o seu próprio corpo de toda a forma. A gente sabe, irmão, que antes dos irmãos ganhar o Senhor lá naquela cidade, eles viviam de toda forma no mundo. Mas nós também. A palavra do Senhor diz, irmão, que já leram, que o Senhor nos tirou do império das trevas. A gente estávamos perdidos, não tinha mais solução para nós, não tínhamos mais esperança para nós. Aí o Senhor foi lá e nos resgatou. Mas o Senhor, irmão, não nos resgatou de qualquer forma. O Senhor sabia que para tirar cada um de nós ali do império, Ele tinha que pagar um alto preço. Deus pagou um alto preço por nos resgatar desse império. Ele poderia muito bem, irmãos, de chegar lá e nos tirar. Mas Ele vai provar para a humanidade de que aquelas pessoas sem solução, sem esperança, era o seu tesouro precioso. Mas para que Ele pudesse salvar esse tesouro, Ele perdeu, e de certa forma Ele deu o dele, que foi o próprio Cristo. Amém, irmãos? Então Deus deu o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Ó Senhor Jesus, no 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, irmãos? Irmão, o nosso corpo é sagrado. Temos que cuidar do nosso corpo, irmãos. E eu digo, irmão, cuidar de forma totalmente que a gente possa ainda invocar o nome do Senhor. Tipo, na alimentação, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Amém, irmãos? Amém. Porque quando a gente adoece esse corpo não vai ser usado por muito tempo pelo Senhor. A gente precisa, irmão, estar totalmente com o corpo totalmente restaurado, totalmente limpo, para que as pessoas percebam ali que nós somos testemunha do Senhor. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios, ó Senhor Jesus, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, ó Senhor Jesus, 2 Coríntios 11, 2 e 4, a partir do 2. Diz o seguinte, irmãos, 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ó Senhor Jesus, irmãos, olha o que Paulo diz: porque zelo por vós, e com zelo de Deus,
visto que vos tenho preparado para vós apresentar de virgem pura a uma só esposo que é Cristo. Então, irmão, uma virgem ela tem que se preparar para o seu noivo. Assim nós temos que se preparar para o Senhor. Eu não posso, irmão, me apresentar para o Senhor de qualquer maneira. Não posso. Ó Senhor Jesus, o 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparta a simplicidade e a pureza devido a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espirituais diferentes, que não tende recebido o evangelho diferente, que não tende abraçado a esse, de boa mente o tolerais. Então, irmão, o Senhor é o nosso único Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, agora Efésios, irmãos, 2:20. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Amém? Ó Senhor Jesus. Então Jesus é a nossa pedra angular. Ó Senhor Jesus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ó Senhor Jesus, irmãos, volto a dizer, infelizmente, com o passar do tempo, muitos querem ainda tirar esse foco que é o Senhor, se apresentar como novos profetas, novos apóstolos. Ó Senhor Jesus, nosso único apóstolo é o Senhor Jesus. Nosso único profeta hoje é o Senhor Jesus. Apesar de nós termos aqueles profetas e aqueles apóstolos, mas aqueles que ensinam. Ó Senhor Jesus, voltando ainda, irmãos, para 1 Coríntios, (18). Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 3:18, diz o seguinte, irmãos, olha o que Paulo vem dizer. 1 Coríntios 3:18, Paulo diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século faça tanto para se tornar sábio. O 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia dele. Ó Senhor Jesus, irmãos, imagina o mundo recebendo o Senhor Jesus. A gente percebe que as pessoas esperavam um Senhor totalmente, um Cristo totalmente poderoso, que pudesse o libertar, que pudesse resolver todos os seus problemas. De repente chega um Cristo simples, um Cristo humilde, um Cristo que diz que é filho de Deus. Então as pessoas começavam a dizer que era loucura, que ele se estava apresentando como filho de Deus. Isso é loucura. Como é que vocês estão sendo arrebatados por essas pessoas? Ó Senhor Jesus. Então a gente percebe, irmão, que, como 19 diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E o homem está cada vez mais querendo ocupar lugar que não é dele. O homem está cada vez mais querendo usurpar aquele lugar que não pertence. Ó Senhor Jesus. De repente as pessoas estudam tanto, se preparam tanto, e viram, participa de conferência, palestra, aqueles palestrantes, e de repente ela se diz dominação da palavra do Senhor, e não tem nem um pouco de espiritualidade nelas.
Aí de repente o Senhor usa um irmão que sem conhecimento algum, e de repente esse irmão abre a boca para falar mensagens que edifica a palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, na igreja, quando o Senhor olha, Ele vê todos os irmãos iguais. Amém? Ele não faz exceção de pessoas. Nós, sim. Nós costumamos assim o fazer. Quando os irmãos leram a semana passada sobre que uns diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefro, mas eu está dizendo que eu sou de Cristo. Assim, infelizmente, nós ainda nutrimos isso quando muitos irmãos vão liberar a mensagem. Eu não quero ouvir a mensagem do irmão fulano. Eu prefiro quando o irmão Cicrano está falando. Porque o irmão Cicrano explica melhor. Mas, irmãos, ó Senhor Jesus, como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, irmãos, o que eu falo, eu não vou fazer com que o irmão cresça, porque o crescimento vem do Senhor. É minha obrigação pregar a palavra do Senhor. É minha obrigação falar e apacentar os irmãos. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O 20 diz, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Ó Senhor Jesus, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são os pensamentos vãos. Eu posso ser cheio de conhecimento, mas de repente eu não tenho suprido aquilo que as pessoas que estão próximas a mim precisam. Eu tenho um conhecimento muito grande, mas tem as pessoas próximas a mim que estão morrendo, perecendo da palavra do Senhor. Então, irmão, eu tenho que ser simples, assim como o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O 21 diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Paulo está dizendo, tudo é vosso. Paulo é vosso, Pedro é vosso, Cefro é vosso, tudo é vosso. Ó Senhor Jesus, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, nós não nos pertencemos. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Irmãos, no 23 diz, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, vós de Cristo, então cada um de nós pertence ao Senhor. Então, eu quero ler com os irmãos, 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Esse versículo, ó Senhor Jesus, esse versículo os irmãos leram também. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de programar-de a virtude daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Paulo diz que nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Aí Pedro fala, vós, pois, sois raça eleita. Irmão, nós fomos eleitos, amém, irmãos? Na igreja, nós fomos eleitos, chamados sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, exclusiva de Deus, a fim de programar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Quando Pedro diz, a fim de programar as virtudes, então a nossa obrigação é programar as virtudes de Deus. Amém, irmãos? A nossa obrigação não é ter recebido o Senhor, ter sido resgatado das trevas e permanecer
como estávamos antes. Não, irmãos. Agora nós vivemos uma nova vida. Amém? Quando o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na igreja, hoje nós temos a obrigação de levar essa palavra, essa mensagem adiante. Infelizmente hoje ainda muitas pessoas estão morrendo. Elas não têm, irmãos, esperança alguma. Elas não têm. Nós temos esperança, amém, irmãos? A nossa esperança é no Senhor. Mas, irmãos, esse povo exclusivo de Deus, se ele é exclusivo, ele não pode fazer mais qualquer coisa. Aquela preocupação de Paulo, lá em Coríntios, de que os irmãos estavam fazendo tudo o que eles queriam, além de estar tendo preferência por determinados irmãos, outros irmãos tinham mudado o seu modo de ser, outros irmãos estavam praticando iniquidades maiores. Paulo, quando orou para Corinto, entrou em desespero, porque ele percebeu, irmão, que o Senhor tinha dado a vida por aqueles irmãos, e precisava fazer essa carta de 1ª e 2ª Coríntios, para reavivar aquelas pessoas. Isso significa, irmão, que a todo momento nós precisamos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mesmo tendo conhecimento delas. Às vezes o nosso conhecimento, as nossas sabedorias, elas irão fazer com que a gente fique na nossa. Envelhecemos. Aí precisamos que o irmão chegue para a gente, e aquele versículo que nós mais gostamos, os irmãos acabam falando para nós. Ó Senhor Jesus, e esse povo, irmão, escolhido, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, ele não pode fazer qualquer coisa. Hoje nós temos governo. No mundo, faríamos o que nós assim desejássemos. Na igreja a gente faz aquilo que o Senhor quer. Amém, irmãos? Porque nós não temos mais a nossa própria vontade. Ó Senhor Jesus, fomos comprados por alto preço. Hoje nós somos um povo exclusivo de Deus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí Paulo vai dizer, aqui, irmão, no 2 Coríntios 6,16, ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, irmãos? Sempre lembrando que nós somos santuário de Deus, amém? Aí Paulo diz: que ligação entra entre o santuário de Deus, que é vocês, e o mundo? Porque nós somos santuários de Deus, amém, irmão? Vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e eles serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos povo de Deus. Ó Senhor Jesus, então não pode haver ligação entre o santuário de Deus e o mundo. Irmãos, a gente não pode encher o nosso corpo de qualquer coisa, porque nós precisamos dele para que o Senhor habite dentro de nós. A gente precisamos desses santuários para levar a palavra para as pessoas, porque se assim não fazemos, irmão, iremos ser envergonhados, iremos passar vergonha diante dos homens. Ó Senhor Jesus, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Irmãos, na nossa mente, muitas vezes, a gente pensa que ídolos ainda são imagem de escultura.
Na verdade, não é. É também. Mas tudo aquilo que a gente tira e coloca no lugar do Senhor é ídolo. O meu carro pode ser um ídolo. A minha casa é ídolo. Meu trabalho é ídolo. Minha família, se eu colocar mais do que o Senhor, é ídolo. Então nós temos que ter cuidado, irmão, porque o Senhor, Ele é o único na nossa vida. A gente só existe porque o Senhor permite que existimos. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora, Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, Gálatas 2:20. Ó Senhor Jesus. Aí Paulo diz, irmãos, a gente já tinha falado de que o Senhor tirou no espelho das trevas, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Na igreja, logo já não sou eu quem vive. Amém, irmãos? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando Paulo usa esse versículo, ele está dizendo que ele não mais pertence a ele mesmo. E nós também não. Logo já não sou eu quem vive. Claro, irmãos. Porque se o Senhor me tirou do império das trevas, eu não estou mais vivendo naquele império mais não. Eu não estou fazendo a minha própria vontade. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, porque antes eu não tinha, mas agora eu tenho, na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Irmão, o Senhor amou cada um de nós. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, irmão, isso é maravilhoso. O Senhor amou cada um de nós, porque o Senhor se entregou por cada um de nós. Isso é loucura, irmão, aos olhos do mundo. Isso é loucura. Satanás estava muito contente porque via que o Senhor ia fracassar. Como é? Satanás pensava assim, que ele ia dar a vida por esses humanos pecadores, que a todo momento estava renegando ele. Às vezes possa ser que a gente não dê ou não faça algo para uma pessoa a qual nós não gostamos. Agora imagina você dar a sua vida pelaquela pessoa que é inimigo seu. Deus fez isso, irmãos. Amém? Deus deu a vida por cada um de nós quando mandou o seu próprio Filho. Ó Senhor Jesus, esse mesmo se entregou por mim e por você. Significa que na igreja, cada irmão é uma peça importante para o Senhor. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor olha para o seu povo, o Senhor vê todos iguais. O Senhor percebe que cada um é importante para Ele. E sempre lembro em Mateus, quando aquela ovelha perdida, ela se perde, o pastor vai conduzindo aquelas 100 e uma só se perde. Aos olhos do mundo, a gente conduzindo uma multidão, a gente não vai perceber isso não, irmãos. E se a gente percebe, foi apenas uma, mas o Senhor não. O Senhor, do jeito que se preocupou com aquelas 99, Ele procurou um lugar para deixar aquelas 99 protegidas, e foi atrás unicamente daquela que se perdeu. Então o Senhor foi atrás de nós no mundo, irmãos, amém? Foi lá, nos resgatou do império das trevas. Ó Senhor Jesus. Agora, para terminar, irmão, voltando para 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3.
22. Diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefra, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, na igreja, irmãos, cada um irmão é para o Senhor e para os irmãos. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.